que para iniciar, mas isso pode mudar à medida que a discussão for partindo, é o seguinte. Quando o Flexner faz o relatório dele, né, ele teve tempo para visitar todas as faculdades, né, e ele fez um relatório que permitia que você pudesse ter exposição à melhor ciência possível e depois treinamento supervisionado de forma sistemática. Num tempo que o conhecimento médico tinha uma vida média de 50 anos. Ou seja, na primeira metade do século XX, você aprendia da faculdade de medicina o suficiente da tua profissão ao longo da sua carreira inteira. Isso cai mais ou menos para menos da metade, já na segunda metade do século XX. No início do século XXI, nós estamos em redor de 5 anos. E hoje se calcula que está em torno de 7 meses. Isso significa que a ideia de você ser exposto à ciência necessária para a compreensão de fenômenos de toda a área médica se tornou impossível. Isso levou à hiperespecialização, onde o indivíduo não faz mais oftalmo, ele faz retina. Então, ele começa a escolher áreas muito específicas, né? Na patologia aconteceu, o indivíduo não faz mais uro, ele faz bexiga, vai fazer rim, ele vai fazer transplante, e assim vai. E a outra, a coisa é como é que você faz a formação dos futuros profissionais. E então, num momento onde a gente percebeu que a necessidade, a gente concluiu até tanto na primeira parte, na primeira coisa, que você precisa de um conteúdo de humanidades sólido. Para exercer a profissão da medicina, cada vez mais eu prevejo a medicina como uma profissão que vai ter no futuro um grande componente de humanidades, para você, por exemplo, se colocar na posição da pessoa que você está atendendo. Eu me lembro de um caso de uma menina de 23 anos, grávida de 6 meses, que morreu no surto de febre amarela. Eu estava dando aula para graduação quando apareceu esse caso. E ela morava numa zona de risco e foi procurar o posto de vacinação. E lá ficaram com medo de passar um vírus atenuado para uma gestante no 3º trimestre. Então, ela foi aconselhada a sair da zona de risco, que seria mais seguro para ela. Foi bem na parte técnica, mas faltou perguntar se ela tinha condição de sair de lá. E ela voltou exatamente para o mesmo lugar de onde ela não poderia sair e morre ela e o bebê. E o nosso único consolo foi ver que o vírus atenuado, mesmo o vírus real, não atravessava a barreira placentária. Então, faltou esse exercício de alteridade, saber se a pessoa podia fazer aquilo que a gente está propondo. Assim como entender outras dimensões da saúde, como a vulnerabilidade. Imagina um cardiologista que vai falar, bom, o senhor precisa se exercitar e ter uma comida mais saudável. O motorista de Uber hoje dirige 14 horas por dia, é sedentário. E ele vai comer o que ele puder comer e não vai ser comida vegana, né? Então, está faltando isso, né? Entender um pouco como é que a medicina se encaixa nessa nova forma de ver e na própria forma da informação da medicina e das práticas da medicina preventiva. Como é que você vai encaixar tudo isso, né? Então, existem alternativas. E outra coisa, como é que você vai ajudar as faculdades mais bem constituídas, que já têm os seus próprios problemas, se a gente vai... Qual a atitude que nós vamos tomar com esse monte de faculdades que se formaram e se a gente vai ajudar essas pessoas, vamos compartilhar esse patrimônio nosso e ajudar, ou se nós vamos falar, não, eles são máquinas de ganhar dinheiro, não tiveram preocupação e se viram. Então,
Você pode analisar sobre o prisma da faculdade, sobre o prisma dos alunos e também sobre o prisma das pessoas que serão tratadas por aquelas pessoas que forem egressas daquelas faculdades. Então, o debate de educação médica hoje ele envolve várias dimensões para além do aspecto pedagógico, além das técnicas, se vai ser PBL, se vai ser TBL, se vai ser qual o conteúdo curricular, mas ele passa para conteúdos que não estão claros. E esse é um problema de todas as faculdades do mundo. Como ensinar Medical Humanities, que tem departamentos em várias faculdades, mas eles ficam, alguns ensinam história, outros ensinam sociologia, mas como é que se incorpora isso na prática médica diária? Você não faz um apêndice, que o indivíduo se aventura numa disciplina nova e depois volta para a mesma caixa. E como se incorpora humanidades médicas na prática dos hospitais, que é onde eles vão. Quer dizer, não adianta você ensinar uma coisa e depois, na hora, você ter uma prática distinta. Era isso que a gente queria discutir nesse ambiente. Eu pus o cenário e agora deixo aberto para todos vocês conduzirem isso e vamos ver se a gente consegue extrair digamos, alguns statements. Professor, posso fazer um primeiro comentário? Isso que o senhor comentou, né, desse momento que nós estamos vivendo, em que a tecnologia avança de uma forma extraordinária e, ao mesmo tempo, a gente sente a necessidade de que as pessoas resgatem aquela conexão humana. É um tema, professor, de um livro que eu acho que é bem legal citar, porque tem tudo a ver com esse contexto, que é um livro do Eric Topol, né? O Eric Topol, que é médico, cardiologista, foi presidente da Cleveland Clinic, né? Ele tem um livro chamado Deep Medicine, em que ele faz um paralelo com o Deep Learning, que é a última palavra, né, dentro da inteligência artificial e ciência da computação, junto com a medicina, então, Deep Medicine. E o subtítulo do livro é Como a evolução tecnológica pode tornar a medicina humana de novo, né? E o legal do que ele defende, e eu acredito muito nisso, professor, é que o avanço tecnológico, quando você pega em qualquer área, não só na medicina, ele basicamente interfere em dois elementos. Um é a automação de processos. Então, quando você põe um sistema, ou até usa inteligência artificial, automatiza alguns processos que antes eram muito pessoa-dependente. E o segundo, ele auxilia no processo de tomada de decisões. E a tese que o Dr. Eric Topol defende nesse livro é justamente essa. Talvez, se a gente souber, né, trabalhar junto com as máquinas, algumas etapas que ficaram muito pesadas e burocráticas no nosso atendimento médico vão poder ser assumidas pela tecnologia e vai sobrar, de verdade, mais tempo para que a gente fique do lado do paciente, né? Fazendo, né, uma outra palavra que recentemente eu ouvi de um professor de Stanford, o nosso ritual da consulta médica, né? Eu achei muito bonito quando ele colocou dessa forma, porque, segundo palavras dele, né, mesmo a gente tendo uma ressonância, um exame que a gente conheça os pacientes em nível molecular, esse ritual é importante, né? O ritual, às vezes, de um exame físico, né, mesmo você já tendo inúmeros exames mostrando a funcionalidade, né, e toda a parte que seria necessário para você fazer um diagnóstico e um plano terapêutico. Mas, então, eu acho que esse é o grande desafio, provavelmente, dos graduandos, e aqui eu acho que o desafio ele é ainda maior porque não é só dos alunos de medicina, é dos alunos de medicina, dos médicos e dos professores. Porque ninguém viveu isso ainda, né? E talvez a gente esteja vivendo um momento na medicina que esse capítulo da medicina ainda não foi escrito. Ele está sendo escrito, né? Que é como a gente vai fazer para lidar com os pacientes, com os alunos, né, e com a nossa atividade diante de todas essas oportunidades, né?
Eu vou ler esse livro assim que voltar. Paulo, posso dar um palpite aqui? Eu tentarei ser objetivo. Nós acabamos de ouvir a menção sobre o tempo, né? Faz muitos anos que eu comecei a dizer que o humanizar é dispor do tempo, é você investir o seu tempo na sua relação com o doente. É pouco provável, não é impossível, mas é muito pouco provável que você consiga humanizar a prática clínica sem ceder o seu tempo. Então, eu acredito que humanização é tempo dependente, é absolutamente tempo dependente. Quando nós começamos a sentir que a medicina não correspondia exatamente aos nossos ideais, é quando nós fomos conduzidos àquela situação onde uma consulta tem que demorar 15 minutos. E se você não faz uma consulta em 15 minutos, você não é eficiente ou você não tem as necessárias habilidades para clinicar. Eu acho que uma consulta de 15 minutos, sinceramente, pode ser que você consiga ter algumas bem qualificadas com esse exíguo tempo, mas pouco provável. Então, você precisa de algum tempo para conhecer as circunstâncias e o paciente que está nelas inserido. Ontem, nós tivemos uma discussão que você vai conhecer bem, porque eu estou tentando acumular alguma informação para começar a discutir um problema que o Silvano nos colocou à frente há cerca de 3 semanas. Ele disse: nós temos que fazer alguma coisa com relação às populações em situação de rua. E falou isso para você e para mim, e eu me senti tão ignorante no assunto, então eu resolvi estudar e me dedicar um pouquinho a essa questão e começar a conversar com pessoas que trabalham nessa área. E ao conversar com uma delas ontem, perguntando o que você acha que nós poderíamos eventualmente fazer, ela me disse: olha, sabe que você poderia conversar com os médicos dos hospitais para que nós tivéssemos uma outra abordagem das altas hospitalares. Veja, quando você dá alta para alguém de um grande hospital, já tratado, um pós-operatório, por exemplo, um pós-tratamento, você dá para ele uma prescrição e o despede. Se ele é uma pessoa que vive em situação de rua, ele terá que sair do hospital, vai caminhar durante um tempo imenso até o local onde ele costuma circular. Ele não vai comprar medicação alguma, ele não vai entender exatamente o que fazer. E as altas, frequentemente, se refere a elas, são dadas à noite ou muito cedo da manhã. E isto implica em deixar um paciente com alta em condições ainda mais fragilizadas. Seria, a princípio, algo relativamente simples, isto. Você tentar, vamos dizer, ajustar a alta hospitalar para a situação de vida do paciente após a alta. Seria fantástico se a gente pudesse ter na alta hospitalar o contato automático, direto, com as equipes médicas dos consultórios na rua, não? Que eventualmente se incumbissem de cuidar desse paciente. Então, ela me pediu algo muito simples, quer dizer, tentar coordenar a alta hospitalar com as diversas organizações que assistem esses pacientes nas ruas mesmo. E a segunda coisa que eles pediram foi que nós conseguíssemos trabalhar um prontuário eletrônico que pudesse ajudá-los a integrar as várias equipes das diferentes organizações não governamentais
que cuidam desses pacientes, etc., e que já existem algumas iniciativas nesse sentido, mas não são tão sincronizadas. Então, puxa vida, é colocar a prática médica. O paciente foi bem tratado num hospital de referência, que é difícil conseguir aquele tratamento, e depois nós podemos deixar tudo a perder se nesse simples ato de dar alta para o paciente do hospital, nós não entendermos em que contexto ele vive, o que significa viver em situação de rua, como isso se coloca na nossa cidade, como isso acontece nas outras cidades, enfim. Eu acho que colocar a medicina dentro de um contexto e colocar o paciente dentro do seu contexto faz parte desse processo humanizatório. E fazer medicina sem isso é perder tanto, né? Então, eu queria aproveitar essas aberturas que vocês me deram para compartilhar esses dois problemas que nós passamos a pensar, nos quais nós começamos a pensar ontem, né? É isso. Eu achei ótima essa abordagem que o professor Paulo começou, né? E, Rafael, eu espero de coração que isto seja verdade, que no sentido de que o médico possa aproveitar um pouco do tempo que a informatização e a tecnologia possa trazer para que ele possa se dedicar ao paciente. Eu vou dizer que, infelizmente, no momento ainda, nós temos visto, infelizmente, não é bem a realidade. Então, é o que o professor também falou, consulta de 15 minutos, em que o paciente mal vê o rosto do paciente, quer dizer, o médico mal vê o rosto do paciente, não conversa, não sabe da vida dele e acaba prescrevendo, né, com ou sem a tecnologia, mesmo sem a tecnologia, acaba fazendo esse atendimento tão rasteiro, né, tão raso, e que, evidentemente, algumas coisas vão funcionar e em outras não. Né? Então, depende muito da complexidade do paciente, da doença que ele tem, e quanto mais essa doença está implicada em acolhimento, quer dizer, a parte do tratamento representa esse acolhimento, esse entendimento da vida e das queixas do paciente. Então, eu falo isso pela reumato, que nós temos algumas doenças em que isso é fundamental, e que, neste caso, a tecnologia não vai adiantar muito. Né? Eu fico com o que o Saldiva falou agora, de como ensinar os nossos alunos, nossos residentes, futuros médicos, e mesmo os médicos que estão atuante agora, aproveitar a tecnologia seria ótimo. Aproveitar a tecnologia, mas não esquecer de examinar, de conversar, de ouvir. Eu acho que o pessoal tem esquecido de ouvir o paciente. Né? E este relacionamento médico-paciente tem se perdido nesta falta de relação, na falta de conversa, na falta de tempo. Né? Mas, muitas vezes, não é a falta de tempo, é o desinteresse. Isso é mais triste ainda. O médico não tem o interesse de saber o que está acontecendo com o paciente e simplesmente querer acabar a consulta rápida ou dar um destino. Né? Quando vejo pacientes que vêm com muitos exames solicitados, com alto custo, porque isso custa, seja para o sistema SUS, seja para o privado, seja para os convênios, tem um alto custo, porque simplesmente, ao invés de fazer um raciocínio clínico, resolveu pedir a lista de exames e para se resguardar. Pedi tudo, porque eu quero saber, mas eu não pensei no que o paciente pode ter, não perguntei para ele, não fiz o raciocínio clínico e faço a lista de pedidos. Isto é o que mais nos desagrada e nos preocupa. O custo aumenta e o benefício que é do paciente não vai chegar para ele. Eu acho que, não sou contra a tecnologia, queremos muito que ele ajude, ele vai ajudar, com certeza, mas me preocupa o tipo de ensino que nós todos, eu estou falando de boas e grandes escolas, assim como em todas as escolas estão passando, que é também o exemplo. Né? O professor Paulo mesmo disse, não adianta eu falar uma coisa e, na hora que eu for atender o paciente junto com os alunos, fazer outra. Então, acho que é baseado no exemplo, e porque
medicina, há 7 meses eu tenho que renovar meus conhecimentos, vai ser impossível, né? Então, nós vamos ter que ensinar esse aluno a ficar sempre, assim como nós, no momento, estamos tendo que fazer, estudar, atualizar. Isto é muito mais fácil, porque eu posso pegar um computador ou um celular e ter acesso a essas informações. Mas eu tenho que ensinar, porque ele tem que saber que a vida toda ele vai ter que aprender. E a vida toda ele vai ter que se relacionar com as pessoas, com os pacientes. Então, acho que assim, é isso que nós temos que ensinar. Isso tem que ficar fundo, calado fundo, neste médico em formação, quando é graduando, já quase especialista, quando são os nossos residentes, mas é assim que eles têm que ficar, sabendo que o relacionamento e o entendimento do paciente e fazer o raciocínio clínico vem em primeiro lugar, antes das tecnologias. Eu queria atualizar sobre o tempo de consulta, que tem alguém que mediu. O pessoal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foi medir o tempo médio de atendimento no ambulatório do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Dava 3 minutos, mais ou menos. 3 minutos. E lá não tinha pressão, né? Era um hospital escola, né? E hoje, quando eu estava saindo do além, né, eu estava um residente comigo, eu falei, vem cá, eu vou assinar o atestado de óbito e nós vamos falar com a esposa desse paciente falecido, porque o paciente morreu por causa de uma contaminação numa festa que ela organizou. Pega Covid nisso. O que ela devia estar sentindo? Culpa. Culpa. E o que eu podia dizer para aquela senhora? Que é uma cepa que tinha tomado todas as imunizações, é uma cepa supostamente não agressiva, que ela não poderia nunca ter previsto aquilo que ia acontecer. Então, mesmo quando você entrega um atestado de óbito, eu fico preocupado, porque você põe o nome de um monte de linhas e você não explica nada. E tem sentimentos que importam para a pessoa que está recebendo aquela informação que ela vai carregar para o resto da vida. Então, eu acho que essa foi talvez a melhor aula, mais do que mostrar tomo, mais do que mostrar coisa, a melhor coisa que eu poderia ter dito para aquele R1. Que ele tinha que, como ele era o patologista do caso, né, estava lá, que ele tinha que conversar com a família, porque existe, tem culpa e também aqueles que ficam com pulga atrás da orelha porque os pacientes foram mortos, né, foram mal cuidados, ou o que quer que seja, né. Então, você tem que informar quando isso ocorreu, mas você tem que também dizer quando isso não ocorreu, porque isso é um peso a mais que a pessoa tem, que vai além da perda de um ente querido. Então, eu aprendi muito nesse convívio com os familiares, que o sentimento de culpa é a dor, sem dúvida, tem a dor misturada com culpa, que é bastante frequente, tem o alívio quando o indivíduo ou tem uma doença, Alzheimer, você vê muito isso, né? Mortes de pacientes com Alzheimer, ou então, quando o indivíduo não era muito legal, né? Tem um certo alívio mal disfarçado. Mas o que mais me incomoda é a indiferença. A pessoa vai buscar aquele corpo como se fosse tirar uma segunda via da carteira de identidade no poupa-tempo. Então, eu acho que essa capacidade de você entender que mesmo num ato terminal existe a responsabilidade para com as pessoas que estavam ao redor, é uma coisa que eu fui aprendendo depois de velho. Ninguém fez isso comigo. E hoje, normalmente você vai ver que você vai ter pensamentos nessa fase da vida quando você já está lá no bico do corvo, né? E não era assim, não era para ser assim. Você tinha que ter isso desde o começo, a exposição disso desde o começo. Essa é a minha opinião, porque eu esperei muito tempo para poder enxergar coisas que eu só fui enxergar depois de ter uma certa janela. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Samira, eu sou dermatologista e atualmente eu sou a coordenadora do curso de medicina da Escola Paulista de Medicina. Professora, a gente tem problemas sérios, o senhor enumerou vários. A gente está formando um médico do século XX e nós estamos no século XXI. Os sistemas de saúde, como o Rafael bem colocou aqui, eles já estão com profissionais
com tecnologia, são diferentes, e a gente está dando para esses consumidores um médico do século XX. Como formar esse aluno? O que é essencial? Que é uma coisa que o senhor está discutindo muito e que em educação médica a gente chama de profissionalismo. Profissionalismo, ela envolve essa capacidade de dialogar com o paciente, que envolve tempo, como o professor José Luiz colocou, essa capacidade de ouvir. Muitas vezes ele não consegue ouvir, mas também envolve uma relação interprofissional. Isso também é profissionalismo. Envolve também a gestão. Como que eu vou fazer a gestão da minha consulta? Como eu vou gerir esse tempo nas minhas relações? E envolve também uma capacidade reflexiva. Então, a gente precisa ter tempo para o nosso aluno refletir sobre isso que aconteceu hoje com o senhor. Reflete sobre isso. Como você abordaria essa paciente? Então, isso é uma das coisas que a gente quer no nosso aluno, é esse profissionalismo, a gente chama. Eu chamo isso de um dos pilares de formação. E eu colocaria a humanidade dentro desse pilar. A professora Emília colocou muito bem aqui o currículo oculto. O currículo oculto, ele vale muito, muito. O aluno observa e ele se espelha em você. Então, isso é uma outra coisa que o docente, o professor, tem que estar dentro. Outro pilar que eu considero importante e que eu não tive na minha época que eu estudei, é sobre conhecer sistemas de saúde. Eu não tive isso na minha época, e eu acho muito importante hoje o médico saber sobre esses sistemas de saúde. E quanto que a gente tem dado sobre isso, sobre esses sistemas de saúde? O quanto a gente tem colocado para eles a tecnologia que entraria nos sistemas de saúde? O quanto a gente está ensinando ele para ser um aprendiz, como a professora Emília falou? Ele sabe buscar evidência naquele tratamento? Então, são tópicos dentro de um pilar que eu chamo de sistema de saúde, que eu acho super importante. Além do que a gente já faz, que é a ciência clínica e a ciência básica, que os alunos falam, mas eu não quero mais isso. Isso é super importante para o aprendizado dele. Então, eu entendo que trabalhar o profissionalismo, que entraria na humanidade, é o que o consumidor quer. E quem que é o nosso consumidor? O paciente. O paciente quer o quê? Eu quero ser ouvida, a senhora sorriu para mim, a senhora pegou na minha mão, a senhora sentou para conversar. É isso, é o nosso consumidor. E eu não acredito que é só a medicina que queira isso. Eu acredito que qualquer ensino superior está colocando a humanidade como um ponto crucial na formação. Tanto que o Rafael falou, o pessoal da tecnologia quer dar tempo para o médico, dar mais tempo, porque o consumidor está pedindo isso. Eu achei espetacular, né, esses pontos. E um termo que você usou, que é o currículo oculto, eu achei maravilhoso e eu acho que vale a pena complementar com uma discussão que eu tenho visto em faculdades de vários estados, que são a formação de ligas acadêmicas específicas voltadas para inovação ou gestão em saúde ou até novas tecnologias, né? E primeiro porque a gente sabe que o currículo já é pesado demais, né? Se nós pudéssemos atualizar só com coisas técnicas, já precisaria de mais tempo. Então, não tem espaço para que a gente coloque essas habilidades fundamentais para o profissional de saúde agora, do século XXI, onde entra toda a formação, entra todo esse aprendizado científico e de estudar, mas isso sempre teve, né?
talvez, professor, né, o que a professora Emília colocou, esse resgate da humanização seja um pilar, sim, e acho que resgate é a palavra certa, mas eu acho que, mais do que resgate, é aprender a fazer a nova medicina. Vou dar um exemplo. Na pandemia, que todo mundo, né, no planeta utilizou a telemedicina e a teleconsulta, né, para que a gente pudesse continuar assistindo os pacientes e diminuindo o risco de exposição, eu li um trabalho norte-americano onde o teleatendimento, né, e telediagnóstico já eram liberados há muito mais tempo do que nós aqui no Brasil, porque a nossa primeira lei de telemedicina é de 2002, e depois teve a portaria lá de 23 de março durante a pandemia, e agora a história mudou, ok. Mas os Estados Unidos tem faz tempo telemedicina. Mesmo assim, eram pouquíssimos os pacientes que utilizavam. E que com a pandemia começaram a utilizar muito. E eu lembro de ter lido esse artigo de um consultório de psiquiatria norte-americana, tá, uma clínica ligada a uma faculdade, onde virtualmente, né, diferente de outras especialidades, todos os pacientes, né, seriam elegíveis, para poder ser atendidos, né, por telemedicina. Claro que tem a limitação tecnológica e tem tudo aquilo que a gente falou, né, e eu sou contra ser só um atendimento digital, independente da situação, por conta do que a gente falou, da humanização, da presença, do ritual e do toque. Mas o que me chamou a atenção nesse artigo é que os médicos dessa clínica disseram para o paciente, olha, a minha obrigação é registrar, né, como é a nossa. Ninguém filma a nossa consulta. A gente consulta o paciente e registra no prontuário o nosso ato médico. E essa clínica de psiquiatria disse, vocês gostariam de deixar a câmera do vídeo ligada ou desligada? E mais de 60% dos pacientes pediu que ficasse desligada. Por que eu trouxe isso para a discussão? Entra toda a nossa expertise e as nossas reflexões, os nossos estudos, mas a gente tem que entender o lado de lá também junto nessa equação. E a gente, quando está falando de pacientes, não estamos falando de aluno, não estamos falando de colegas, o desafio é maior ainda. Porque daí a gente está lidando com pacientes de múltiplas gerações, por causa da pirâmide etária no Brasil, que tem se invertido, onde eu tenho pessoas de perfis absolutamente diferentes. E sim, se o tema central da humanização é o respeito da relação médico-paciente, olha que interessante esse artigo, onde os pacientes queriam falar com o seu psiquiatra e até preferiram que a câmera ficasse desligada, né? Porque ele poderia ficar andando pelo quarto, pela casa, deitado, fazendo o que ele quisesse, enquanto ele trocava, né, aquelas palavras com o seu médico. Então, para talvez deixar ainda mais desafiador, o que é valor para o nosso paciente do século XXI? Né? Mesmo que a gente disponha, né, doutor José Luiz, o senhor tem toda a razão, um tempo às vezes escasso, né, muito mais escasso do que a gente deseja, o que é valor para esse paciente naquele tempo? Né? E isso também a gente precisa se dedicar a entender. E é por isso que eu digo, nós estamos reescrevendo alguns capítulos da medicina, né? Porque isso era uma situação que não existia antes. Não existia essa tecnologia, não existia essa oportunidade e não existia até esse convite do paciente participar cada vez mais do plano terapêutico, o que é um pilar da humanização, né? A humanização tem vários pilares. Tem o toque do médico, tem até a parte de arte junto ao cuidado, a gente vê isso em vários hospitais e hóspices, tem a parte da alimentação, tem a parte do contato com a sociedade e tem a parte do empoderamento dos pacientes dentro da humanização. E aí? E se a gente for, né, falar com os colegas pediatras, herbiatras e os adolescentes, o que é valor para eles? Né? O que será que ele deseja para tornar talvez isso ainda mais desafiador? Né? Uma outra provocação ainda nessa área, Zé Luiz. Desculpe, eu vou falar, que eu já estou com... Quando eu pego um assunto que eu gosto, existem dois processadores que ligam, um de boas ideias e outro de bobagem. Eu desliguei o processador de bobagem e vou tentar só falar o de boas ideias. Por favor. Então, falar duas coisinhas diferentes. Sabe, quando
qual foi o momento mais, eu não me canso de dizer isso, o momento mais agradável da minha vida como pessoa e como médico? Foi um período período de 1977 a 1979. Eu era residente, eu fiz lá os meus anos de residência e eu acho que eu nunca trabalhei tanto em termos de horas, mas também nunca me diverti tanto e nunca me senti assim tão intensamente gratificado, constantemente gratificado. Todo dia eu levava alguma coisa a mais para casa. E, e o que eu quando eu ia para casa, porque também não ia muito para casa, mas todo dia eu ganhava alguma coisa. E então o que acontecia naquela época? Toda vez que eu tinha uma dúvida, qualquer dúvida, eu tinha a possibilidade de esclarecê-la com alguém qualificado. Então, eu vivia num hospital onde, como eu havia trabalhado naquele hospital antes também, e lá no Hospital São Paulo, eu conhecia praticamente todo mundo, dos professores aos funcionários da limpeza, todos. E então era fácil, qualquer dúvida eu encontrava alguém que pudesse me responder e geralmente as pessoas me davam mais do que eu pedia. Então isso era tão bom. Quando termina o curso, o programa de residência, você se vê face àquela situação onde tem você e, e o paciente. E às vezes você tem aquela vontade, aquela saudade de discutir esse caso com alguém, com este, com aquele, enfim. Bom, isso você vai perdendo ao longo do tempo, você tem cada vez menos oportunidade de fazer isso. A telemedicina, eu acho que ela vai trazer isto de volta para nós, porque a possibilidade de você fazer interconsultas com aquele colega que, que você tem certeza que ele pode te dizer aquilo que você quer saber um pouco mais, essa possibilidade é fantástico. Isso é uma dádiva fantástica que a telemedicina vai nos oferecer. Ela vai nos dar o prazer puxa vida, enquanto eu era residente, eu interagia com o professor Saldiva. Bom, mas agora, 20 anos depois, será que eu posso interagir com ele? Posso ouvi-lo, seja na modalidade do besteirol, seja da modalidade erudita. Puxa vida, eu gostaria de ouvi-lo de novo. Então, hoje nós temos essa possibilidade. Então, eu imagino que isto seja algo muito interessante e isso, a telemedicina, a teleinterconsulta, eu acredito que vai nos oferecer. Eu queria compartilhar uma historinha que eu aprendi lá na nossa academia de medicina. Um dia teve um professor que estava falando sobre Maimônides. Maimônides é um dos nossos heróis, né? E muito conhecido pelos seus aforismos e por um enfoque muito humano da medicina. Então, Maimônides perguntava para os discípulos quanto tempo dura uma consulta, pessoal? E os discípulos respondiam 15 minutos, meia hora, 2 horas. Ele falou, não, nada disso. Uma consulta dura 1 hora. 1 hora? Mas, mestre, por que 1 hora? Porque você precisa de 50 minutos para ouvir, eventualmente perguntar. E 10 minutos para fingir que examina. Porque se você souber ouvir, e se você souber o que pergunta, e se você refrear a sua vontade de interromper o que o paciente quer dizer, você terá o diagnóstico, portanto, o exame é algo que nem sempre será absolutamente necessário. Então, eu acho isso realmente muito interessante. Você saber ouvir, não interromper e jamais colocar o estetoscópio no peito sem ter alguma ideia do que você está procurando. Então, eram essas 2 considerações que eu queria fazer aqui, interrompendo
o vosso pensamento. Não, ele complementa. Acho que a ideia de ouvir significa você, por algum momento, respeitar e dar tempo de ouvir a pessoa exatamente do que ela quer e, eventualmente, se colocar no lugar dela. Agora, eu conversei com muitos diretores de cursos de humanidades médicas, esse assunto que eu tenho um certo interesse, e de departamentos, né? E eles têm muita dificuldade de justificar para o DIN por que eles existem. Então, eu interajo mais com o pessoal da Harvard, o diretor tem problema de budget toda vez, porque o que vocês fazem, né? E isso, essa visão de que a humanidade médica é separada do curso, assim como eu acho que os alunos têm de que as cadeiras básicas são distintas do curso, ele existe. Então, isso tem uma questão de limite, né? Por exemplo, eu não sei se um aluno, para ser médico, precisa saber, pelo menos um cirurgião, se ele precisa saber cristalografia de proteína. Eu não sei. Você precisa ensinar isso. Até onde você vai. E quando você vê o primeiro curso de Humanidades Médicas, acho que quem deu foi, acho que foi Paralelo, a Universidade de Londres, que tem um museu, o Museu do Hodgkin, né, que tem começou com o Museu de Patologia, e a Johns Hopkins tem um curso, um departamento de História de Medicina dentro dele. E quando você vai ver, tinha um aspecto pedante, os dois. O de Londres é melhor. Então, você ia estudar História Helênica, dar um curso de História Helênica para os médicos, né? Curso de Filosofia, né? É uma coisa que era humanidades, mas o tema era desacoplado da aplicação médica. Então, eu acho que o segredo é eu acho que é muito difícil desenvolver humanidades médicas, porque o currículo oculto que foi colocado, ele está desacoplado do discurso da humanidade médica na prática. Então, se eu tivesse que fazer uma modificação, ele teria que ser uma mudança institucional e cultural, né? Então, você pega para um assistente que tem um ambulatório cheio, e aquele monte de gente que você não pode mandar para casa, e você tem que fazer a consulta correndo, sem ouvir, aí que eu acho que você desacopla isso da realidade do ensino de graduação. Você ensina a pessoa a agir desse jeito. E é difícil, né? É difícil como fazer isso e como eu não sei como faz, mas eu acho que, assim, que a gente deveria dar uma formação de humanidades, principalmente para os professores. Você pode até pôr a aula de História Helênica num dia com uma disciplina optativa para aqueles que gostam da Guerra do Peloponeso, por exemplo, né? Mas não ser... como é que ele vai transformar isso dentro do contexto de ação dele? Então, eu acho que e acho que a pessoa tem que entender, desculpe, a medicina estava nos templos, né? Depois vem o Hipócrates, põe à beira do leito, né? Depois vem a medicina iluminista lá, que acha que a ciência que vai resolver tudo. Então, Descartes supostamente matou os deuses, né? Mas quando vem uma pessoa doente, eu acho que ela já vai ter lido tudo da ciência no Google, pediu a segunda opinião para o Dr. Yahoo. Se for uma doença grave, ela vai filosofar como os gregos, querendo saber por que isso aconteceu comigo, com meu filho, com qualquer pessoa que eu gosto. E na hora do aperto, ela vai para o credo que ela for, esperando consolo. Quer dizer, aquelas 3 camadas do ser humano, elas não foram excluídas, uma suplanta a outra. Elas estão existindo dentro da mesma pessoa.
e afloram conforme o movimento e o sofrimento da doença, ele como que se pegasse essas 3 camadas arqueológicas da nossa psique e fizesse uma mistura, e vem tudo no mesmo tempo. Então, eu acho que essa ideia de que o homem é composto, a alma da pessoa que está lá, ela é composta desses 3 componentes, ele quer ser informado, sim, sobre a doença dele. Ele quer saber, você quer fazer um bom diagnóstico. Você tem que ajudá-lo a encontrar seu sentido, né, nessa história. E o que ele vai buscar na religião, como eu disse, ele vai buscar esperança. Está com medo. E isso tem que aparecer na prática, e eu não vejo isso. Eu tive aula de Humanidades e Ética Médica na graduação. E, ao mesmo tempo, eu tive aula de curetagem a frio, no pronto-socorro de ginecologia, em mulheres que ele se suspeitava que tinha induzido o aborto por um assistente daquele dia. Você injetava, anestesiava o colo do útero, e você tinha que fazer a curetagem para desestimular a mulher daquela prática. Eu fui suspenso do internato nesse estágio, né? E era um negócio absolutamente descompromissado do que era aquilo que estava me sendo uma baita de uma hipocrisia. Então, eu acho que a gente tem que dar a humanidade médica possível no curso, mas começar com os professores. Eu acho, quer dizer, começar aos alunos que têm os professores que têm responsabilidade de educar os alunos nesse sentido. E quando vê um absurdo, mostrar que é um absurdo e falar que melhorou em relação ao que era antes por causa disso. Então, eu fico... e a outra coisa que eu acho que a gente tem que saber, em que medida, nesse afluxo de informações, até onde a gente vai, já que você não pode ensinar toda a ciência médica, até onde vai, e isso talvez seja você tenha que ter carreiras dentro da profissão, sabe, dentro áreas. Um cirurgião, ele tem que desenvolver habilidades neuropsicomotoras. O intensivista tem que fazer uma outra coisa, um clínico tem que fazer uma outra coisa. Eu não consigo acreditar que tem um currículo único que vá atender. Daí você escolhe a especialidade a partir de um estágio. Você tem que ter alguma coisa assim, porque não vai ser possível fazer, ensinar do jeito que estão tendo. Os alunos têm prova e eles têm, na realidade, eles estudam. Nas nossas faculdades, o exame é né? Por exemplo, o conteúdo de medicina, saúde coletiva, que a gente tem no exame de residência, é incompatível com o currículo que eles vivem aqui na Faculdade de Medicina da USP e certamente incompatível com aquilo que vocês ensinam na Escola Paulista, que são hospitais terciários. Então, a prova de residência não bate com o currículo da escola, né? E sobra para nós 10% da nota para colocar um residente dentro do sistema. E se ele for um sociopata, e você perceber na entrevista, você não consegue pôr ele para fora. Então, eu acho que tem alguma coisa que talvez a gente devia ter uma certa revolta organizada contra isso. Uma incivilidade construtiva. De tal forma que a gente dissesse que cada faculdade, ou perfis de faculdade, que pudesse montar, escolher o pathway do programa de residência que é compatível com o seu hospital. Porque eles vão fazer residência num hospital que não tem saúde coletiva. Tem muito pouco, vão ser poucos. Então, eu acho que esse tem que ser o peso dessa nova formação. E isso, eu vou reprovocar vocês, como é que a gente faz para colocar, ou qual a postura nossa em relação aos alunos que estão cursando faculdades que não tem nem hospital, né? E que são caras. O indivíduo vai fazer um internato mais ou menos, porque não tem hospital, vai fazer. E aí vai ficar fazendo o medicurso. E esse indivíduo vai ter vantagem porque ele vai seguir exatamente o programa que foi colocado, porque
ele tem chance, é isso que resta a ele. Então, o que nós podemos fazer frente, primeiro, à situação das nossas instituições, e segundo, o que a gente pode fazer para ajudar a formação das pessoas que vão atender médicos na atenção primária ou no pronto-socorro, que é onde eles se colocam e não precisam fazer residência. Perfeito, doutor. Não precisa ir tão longe. Estava falando de fake news a outra hora. Nós formamos um residente que é categórico em dizer que a Terra é plana. E nós demos o diploma para ele. Então, não precisa ir até a escola particular. Eu acho que a escola particular é muito mais cuidadosa, justamente para não ser constrangida com um aluno desse. E nós não somos. O que a gente pode fazer para esses alunos que vêm de faculdades, que podem ter um hospital, escola que seja do município, que faz parcerias? Concordo com o senhor quando eu falo que o currículo tem que ser flexível. O currículo não dá para ser mais amarrado do jeito que está. Ele tem que ser flexível. Eu vou ser um médico que vou usar o jaleco ou eu não vou ser um médico que não vou usar o jaleco? Eu acho que a gente tem que dar isso para o aluno. E, muitas vezes, na coordenação, a gente fica amarrada em relação a isso. Eu sei que era importante para aquele aluno fazer aquilo, mas eu tenho, sobre a coordenação, um peso, umas diretrizes 2014 que o senhor colocou aí, e que a gente forma esse aluno para colocar na atenção primária, que é o que manda essas diretrizes, e que coloca esse aluno também, e que hoje está também no pronto-socorro. Talvez essas faculdades, professor, a gente obrigar a residência médica, não sei, e ver o perfil de cada local que está inserido essa faculdade, qual é a necessidade local ali. Se é necessário ter atendimento primário lá em Rondônia, não sei mais aonde, mais remoto, a gente chama de farms, né? Nas farms. Então, vamos ter residência, vamos segurar esse indivíduo ali e vamos exigir. E as faculdades precisam ter um currículo do modo flexível e que fala que aluno que ela vai transformar. Esse é o único jeito que eu entendo. E eu acho que a gente também tem que criar sistema de avaliação de faculdades, seja elas particulares, sejam elas públicas, não do jeito que o MEC está avaliando. Não está legal o jeito que o MEC está avaliando. Então, eu enxergo dessa forma, a gente obrigar a residência, do currículo ser flexível, porque o menino que vai botar o jaleco e vai sentar lá na atenção primária é diferente do menino que eu conheci aqui hoje, que já tem, que está falando em projetos, que vai desenvolver projetos. Então, eu tenho que dar oportunidade para ambos. É esse meu entendimento. Bom, eu acho que, assim, enquanto nós, como sociedade, nem como associações médicas, não conseguimos controlar o crescimento e a proliferação, eu vou dizer, de escolas médicas, muitas e muitas vezes pouco qualificadas, eu sou a favor que tenha um exame final, para obter o título de médico, o direito de ser o médico que vai atender o outro, terá que ter passado, no mínimo, por uma avaliação final. Porque ou nós fazemos isso, ou nós vamos colocar em risco pessoas que vão ser atendidas por esses, né, colegas, que serão colegas no futuro, que não têm capacitação mínima. É um absurdo algumas receitas, algumas atitudes que eu tenho visto já acontecendo. Quer dizer, como é que pode uma pessoa fazer uma receita de uma medicação biológica que é subcutânea ou intravenosa, existem as duas, e fazer a prescrição por via oral? Assim, isso é totalmente fora, e num contexto que não era nem o caso de dar a medicação. Mas, assim, eu acho que ou nós, como sociedade, nos mobilizamos e conseguimos colocar a avaliação final para todos esses médicos. Eu não falo
Não é para fazer para essas faculdades, é para fazer para todos. Não importa se sai na USP ou sai na Escola Paulista, vai ter que ser avaliado, né? Então, acho que isso é uma necessidade. Com 400 e tantas escolas médicas, nós vamos ter que fazer isso. Ou nós fazemos o que não foi feito até agora, que é um controle muito maior do que se tem de escolas médicas. E talvez, né, para coroar aí toda essa polêmica, né, e discussão, eu acho que vale a pena a gente pensar no ambiente da graduação, e a gente acabou entrando também no ambiente da residências médicas e especialização, a reflexão do mercado. E, por mais que tenha todo esse nosso sentimento, se a gente olhar historicamente qualquer outro setor da economia, e a saúde é um setor da economia, o mercado tem uma força que talvez seja um elemento de muito mais curto prazo do que várias intenções que a gente está conversando. O meu ponto é, o mercado, muitas vezes, vai fazer uma seleção e uma peneira de muitos aspectos que a gente está falando, e aí a atenção que a gente tem que ter não é só na formação técnica, mas é inclusive na formação que une tudo isso que a gente acabou falando, tecnologia, humanização, qualidade e gestão. O meu ponto é, um aluno que se formou esse ano tem oportunidades de trabalhar completamente diferentes do professor que deu aula para ele. E eles não sabem isso. Eles não sabem, poucas pessoas estão ensinando, e que quando eu falei do currículo oculto, o papel das ligas, eu faço numa atividade, né, extra, quer dizer, white label, né, quer dizer, não ligada a nenhuma instituição, eu faço a curadoria, a mentoria de algumas ligas de alunos de estados diferentes, só nessa parte de gestão e inovação, e tem alunos de segundo ano, de primeiro ano, de quarto ano, porque eles já entenderam que o mercado mudou absolutamente, que tem discussão vindo de novos modelos de remuneração, que se ele vê no jornal uma notícia e pergunta para o professor dele, que tem toda a capacidade técnica de ensinar a parte médica, o professor talvez não tenha as informações porque não viveu esse momento, e esses alunos estão saindo para um mercado despreparados nesse sentido. Despreparados para não só avaliar oportunidades de emprego, mas avaliar oportunidades de emprego que estejam de acordo com o potencial deles. Eu tive a oportunidade de coordenar o pronto-socorro algumas vezes na minha vida, durante a minha formação. Eu sou formado há 22 anos, né? E eu lembro de, nessa função que eu assumi de coordenação de pronto-socorro, ter médicos que eram excelentes para ficar ali na retaguarda daqueles pacientes mais graves que a gente estava tentando estabilizar para poder subir, mas ele era muito ruim para ficar na porta. Ele não conseguia, ele não suportava a pressão e tudo mais. E outros que eram o contrário. Tinha médico que ia sorrindo para a porta, ele adorava aquela agilidade, aquela coisa e tudo mais, e ele era ruim de ficar na retaguarda do pronto-socorro. Eu usei esse exemplo, muito simplório, mas imagina o grau de complexidade se a gente pensar em todas as oportunidades da saúde. Eu posso ser um médico que vai trabalhar em pesquisa, eu posso ser um médico que vai trabalhar na indústria farmacêutica, eu posso ser um médico que vai trabalhar na vida acadêmica, eu posso ser um médico que vai trabalhar para a parte política e de saúdes públicas, eu posso ser um médico que vai trabalhar, né, para um hospital público, para um hospital privado que serve ao SUS, para um hospital privado que serve à saúde suplementar e um hospital de rede, né? E posso, claro, né, ser um autônomo, né, ser um empreendedor autônomo, ser sócio de uma ação nova. Estão surgindo centros cirúrgicos de hospitais-dia, cujos sócios são médicos, colegas, que compram cotas. E aí, ao invés de levar as suas cirurgias para os hospitais, levam para o hospital que é dele. Ele é sócio, ele acabou de entrar. Ou seja, tudo isso complementa um pouco desse desafio, e que eu julgo que seja um desafio muito mais a curto prazo. Porque até a decisão da residência que essa pessoa vai acabar tomando tem a ver com o mercado de trabalho. Quer dizer, será que se eu amar pediatria, mas, ao mesmo tempo, eu quiser ficar numa cidade X, tem mercado para ser pediatra? Eu trabalho com a parte de gestão há muitos anos, né? Há 17 anos. E eu
tem clínicas em cidades que eu acompanho, ajudo, faço assessoria e consultoria, que a Unimed dessas cidades fechou o credenciamento para algumas especialidades. Quer dizer, mesmo que eu seja um médico formado nas nossas melhores faculdades, com a nossa melhor residência, com maravilhosas publicações e experiência, se eu quiser voltar para a cidade da minha família e disser, eu tenho recurso financeiro para me credenciar uma Unimed, eu quero ser um cooperado, porque é a cooperativa que é o plano, né, líder daquela localidade, a operativa vai falar, super reconhecemos, você é um médico maravilhosamente bem formado, não tem vaga para você. Quem está dizendo isso para os nossos alunos? Ou para os nossos residentes? Quem mapeia isso? Isso é a realidade. Então, esse é um outro elemento que vai coroar, provavelmente, e que nós não podemos deixar de ter a atenção de que talvez teve, sim, esse boom da parte médica e de saúde, de desejo dos profissionais de seguirem nessa carreira, mas os artigos que estão saindo a partir desse ano de 2022 indicam o contrário. Indicam uma profunda falta de profissionais de saúde no futuro. A profissão de saúde deixou de ter aquele glamour ou apelo, e a pandemia foi responsável por isso também, porque vários profissionais que pegaram infecção, ficaram com medo, quiseram proteger a família, olharam para o lado, começaram a testar outras coisas e viram que sentia menos pressão, viam que às vezes a remuneração era até maior, viam que tinham outras oportunidades, e se nós olharmos artigos hoje e colocarmos esse título, eles estão questionando, né, essa premissa que todo mundo sempre pensou, de que os profissionais de saúde são a prova do futuro. Sempre vão estar lá, não vão estar. Do New England Journal Catalyst, que é uma parte do New England só para a parte de gestão, inovação, né, do New England, que é a melhor revista médica do mundo há décadas, se não há mais de 100 anos, tem um artigo que fala 90% dos serviços de emergência do mundo não estão com as vagas completadas. 90%. E não é São Paulo, não é região sudeste, não é Brasil, é do mundo. Então, eu acho que esse é um outro elemento que falta na provocação, né, doutor, do senhor, dessa parte de currículo flexível e tudo mais. E aí? E o mercado, né? O currículo flexível é impossível dentro do regimento das universidades federais e do currículo de 2014. Então, nós estamos engessados por uma série de leis, algumas que nós criamos e outras que foram criadas externamente. Mais ou menos como Gulliver em Lilliput. Cordinha que sozinha, mas o conjunto é absolutamente engessado e não estamos imunes a pressões políticas. A própria USP, quando vai fazer a sua terceira faculdade de medicina, ela fez em Bauru porque um deputado federal queria. A faculdade é boa, mas não precisava. Tem Botucatu do lado, tem Marília do lado. Eu faria no Vale do Ribeira, ou em algum lugar, para dar um outro pegada para um outro tipo de médico que quisesse, com grande ênfase em atenção primária e secundária. Eu fiz uma proposta no Conselho Universitário, que obviamente foi recusada, que era de permitir que alunos de graduação, de qualquer curso, tirassem um sabático na graduação, um ano de sabático. Então, o indivíduo poderia escolher qualquer fase do curso, de um ano, extensível por mais um, que ele podia fazer qualquer disciplina de qualquer universidade ou em qualquer empresa que fosse, ou qualquer lugar que ele quisesse aprender. E teria um tutor para orientá-lo nesta escolha. Ele teria seria mais ou menos um ensino personalizado, né, para falar os termos. Ele teria um tutor, ele é credenciado, que podia pertencer à universidade ou fora, desde que ele fosse credenciado, queria orientá-lo de acordo com o viés que ele tivesse. Então ele podia, e daí ele volta para o curso, né, tendo a chance de ter e não ter que fazer ligas. Enquanto ele faz o curso, ele monta ligas que ele vai ficar de noite para suprir aquilo que ele está fazendo de forma incompleta. Então,
ele teria que entregar um documento, ou um relatório, ou um produto, quando a volta que ele vai elaborar sob a supervisão desse tutor. Podia até ser o equivalente ao mestrado, dependendo do que você fosse fazer. Não passou. Mas seria digamos, no meu entender, a melhor solução. Se ele quiser aí, ele quer fazer a história helênica, ele vai para o departamento de história, da onde for, e vai fazer aquilo, vai para a Grécia, estudar lá, não sei o quê, vai fazer o que ele quiser. Isso. E depois a gente fala que português não é piada de português, né? Então, ele poderia fazer, a minha proposta era mais, ele saía ele pedia para esse programa especial, devia ter pré-requisitos para isso, mas nota não podia ser, porque ele podia ser que não tivesse ânimo, depois do ciclo básico ele tem, né, aquele sentimento de morte iminente, quando ele vai para a aula, aquelas coisas desse tipo, né, se ele tem uma outra vocação, por exemplo. E ele podia ir numa escola de administração, de economia, podia ir na escola de engenharia desenvolver instrumentos, podia trabalhar com computação avançada, podia fazer o que quisesse. Só que ele tem que ter um projeto, ele teria que escrever o projeto, o que ele aprende depois daquele período, e teria um orientador, um tutor que faria isso. Isso seria, para mim, a única chance que nós teríamos, era sair por um instante da liberdade suficiente que o currículo atual não permite. E, principalmente, não punir o aluno por ter feito isso. Porque depois você volta, o que você andou fazendo nisso aí? Você vai considerar, sabe, tem gente que vai achar que a pessoa não bate bem da cabeça. E talvez isso pudesse ser uma iniciativa que, se fosse exitosa, em algumas universidades de bom nível, isso podia fazer um período experimental para avaliar isso depois de uns 2, 3 ciclos. E depois retomar se isso fica definitivo ou não. Talvez essa seja uma medida para... e depois fazer uma avaliação de como esse indivíduo vai sair depois que ele é egresso. Talvez isso foi uma das conclusões que a gente fez num programa que foi lá no Instituto de Estudos Avançados, que é a Universidade Diante do Espelho. Porque você vê relatório de gestão de universidades, Zé Luiz, de quantos metros quadrados tem o campus, quantos alunos foi, quantos títulos foram colocados, tudo indicador quantitativo. E é mais ou menos como se abrisse torneira, saísse mel e você assobiasse e viesse índias, sabe? É mais ou menos o pindorama descrito e tudo está bem. Porque quem escreve é a própria gestão que está dirigindo aquilo no momento, né? Na USP tem até quantos metros quadrados de grama, de jardim tem, né? E daí você fala que a universidade é verde, tem sempre alguém que adapta aquilo para uma linguagem mais adequada. Então, eu acho que o ideal seria a gente reconhecer que nós estamos atados por regras e criássemos um espaço para aqueles alunos que assim necessitam, tivessem a liberdade suficiente para descobrir o seu potencial ou testar ideias sobre o seu futuro. Ele tem todo o direito de fazer isso. Todo o direito de fazer isso. Porque ele está na idade certa de fazer. Eu não sei se isso é muito radical, divido essa ideia com vocês, ver se é tão loucura. Tem uns alunos que vão vir agora no curso 2, com máscara, tudo fica difícil. Bom, falaram agora, me veio uma palavra na cabeça que é estagnação, né? Nós estamos num períodozinho agora, parece que difícil, que a educação parece que estagnou aqui, ficou meio parado. Tanto na área de humanas quanto na área de exatas, né? na medicina. O professor está reclamando aqui que na área de humanas o negócio parece que está bastante desagradável, estagnou. Ele gostaria que retomasse, que eu acho que seria excelente. E nós estamos falando que na área de mercado o negócio também não está bom. Nós gostaríamos que tomasse um outro rumo. E o professor está dizendo uma coisa bastante interessante, que seria dar um alívio para os estudantes para que eles pudessem optar
por uma área que seria interessante para eles antes que eles se formassem fosse para a residência, que o professor Arnaldo está dizendo o seguinte, eles não querem residência, por alguma razão eles não estão satisfeitos, não querem residência. Então, está se mostrando aqui um tabuleiro que não está legal, né? Que não está interessante. E eu dei no curso uma área de respiro para esses alunos, que eles vêm dizer o seguinte, nós sofremos bullying na escola, na escola de medicina, porque nós quisemos inovar e os professores nos fizeram a vida um inferno. Então, eu falei para eles, então venham contar o que aconteceu. Então, são 2 alunos, um é esse que estava aqui. Então, cada um vem fazer uma palestra, mas também dei uma palestra a mais para eles dizerem, bom, então, vocês estão reclamando, sejam homens, vêm contar aqui o que é um deles é o que desenvolveu o Inova Santa Casa. Vem contar, chama Michael Shaw. E o outro é o rapazinho de barba que estava aqui, que a senhora viu também. Então, acho que isso é bacana, né? Quer dizer, nós estamos falando que nós achamos que o mercado tem que ser colocado na grade. O professor quer que seja reintroduzida a área de humanas, que eu concordo plenamente, o senhor acha também. Então, tem que ser mexida de alguma forma, talvez tenha muita aula, e estão tendo uma aula demais, talvez não precisa ficar com a boca aberta que nem passarinho, eles possam, talvez, estudar um pouquinho sozinhos, né? Já são maiorzinhos de idade. Possam viajar um pouquinho, né? Se virar um pouquinho, fazer algumas coisas sozinhos. E talvez a gente possa lembrar que tem meninas também, a gente não precisa falar ele toda hora, né? Possa falar ela também, né? O que a senhora acha? O que a senhora acha? Com certeza. Não é? Na minha época era 60-40. O que era na época da senhora? Não era 60-40? Então, o senhor também pode falar ela também, né? Bom, eu sou totalmente favorável, mas eu não sou capaz de dizer todos e todas. Desculpe, todos, para mim, englobam as todas. Então, eu não consigo falar todos e todas. Mas eu concordo plenamente que as mulheres devem ser empoderadas. Nós somos a maioria agora, nas escolas médicas também. Então, mas não é isso que vai fazer diferença. Agora, eu só queria fazer um comentário. Acho que é uma tentativa de dar espaço para pessoas, para não ficarem com aquele quadradinho do currículo, foi de dar as disciplinas opcionais, optativas, eletivas, né, porque são diferentes nomes que se dá em várias universidades, mas essa seria uma forma de... Só que é pouco, né, mas é uma forma. Se a pessoa está fazendo curso médico, mas quer ter um conhecimento maior de administração, da eletiva de administração, dar eletivas. Então, assim, nós acho que temos que parar de dar um pouco... Não é parar de dar um pouco, mas assim, dar um leque de opções mais ampliado, incluindo tecnologia, administração, filosofia e outros. Mas é interessante que os nossos próprios alunos, a maioria, não optam por fazer cursos eletivos na área de humanas, de coisas. Talvez esse seja um pouco do que nós mesmos devemos falar. Olha, vale a pena fazer um pouco, sai um pouco da caixinha, vai fazer outra coisa. Né? Porque eu acho que eles acabam aproveitando e a gente fica dando curso para complementar o que nós ensinamos. Então, assim, eu dou reumatologia, eu dou uma eletiva dentro da área de reumato. Mas é interessante, talvez nós devêssemos estimular, ter eletivas variadas, e vamos ter mais opções e estimular os alunos a optarem por essas diferentes opções. Acho que está faltando um pouco. A USP tinha feito isso nos Ciências Moleculares. 2 anos, que o indivíduo de qualquer área saía, se matriculava no curso e tinha um conjunto de disciplinas que era para formar cientista. Cientista. Esse curso foi muito bem. Foi muito bem. Ele teve... Só que ele se esconde da USP, né, porque ele não quer ser regulamentado. O aluno tem uma liberdade grande. Então, eles não fazem muito barulho para não, digamos, ser enquadrado, né? E quando eles voltam, por exemplo, a Poli tem um programa de dupla titulação. Então, se o indivíduo faz ciências moleculares
e volta para a Poli, ele perde para os alunos que ficaram na Poli na hora que vai selecionar aqueles que vão para o exterior. A própria universidade considera, a unidade considera isso fora, né? Como se ele tivesse perdido tempo, embora ele tenha saído com diploma. Então, A deficiência interprofissional. Então, o que eu acho é que, se a gente for radicalizar essa ideia, o indivíduo devia ter a liberdade de não ter um conjunto de disciplinas pré-definidas. Ele faria qualquer disciplina. Na realidade, seria um programa composto por indisciplinas, que você teria a chance de fazer em qualquer lugar. Se ele vai fazer política, ele pode fazer um estágio na Comissão de Saúde do Senado e aprender como é que funciona o pensamento do político, que é diferente. Então, eu acho que ele deveria ter um tutor que fosse muito bom e que desse o backing acadêmico e desse a disciplina e a formalização para aquilo sob a forma de um projeto que deveria ser entregue ao final dessa experiência. Fora. Não vale mochila, aí ele tranca a matrícula. E ele tem direito de andar de mochila na Europa. Mas se ele quiser aprender uma área, eu quero trabalhar com desenvolvimento de equipamentos de imagem. Ele vai para um lugar que faz isso, inclusive pode ser uma empresa que eu receba. Impressão 3D de tecidos e por aí Pode vai. ser isso. Né? E aí ele tem a liberdade para fazer o que ele quiser, né? Junto com o seu tutor, não o que ele quiser, mas sob supervisão, ele vai ter um aconselhador dele que trabalha com a área e vai dizer, olha, se eu fosse você, eu começaria por aqui, aqui, aqui. Você precisa saber cálculo, você precisa saber isso aqui. Esse é um ponto interessante, né? Talvez, né, para coroar, né, isso tudo que a gente trouxe. Dizem que as crianças que ainda estão no Fundamental 2, quando terminarem o ensino médio, terceiro colegial, vão ter profissões para trabalhar que nem existem ainda. Será que isso também não tem acontecido, né, com os médicos? Mas a gente, por estar preso nessa nossa grade curricular tão engessada, nem mapeou essas oportunidades. Entendeu? É como se dentro da faculdade, fazendo um paralelo com a sociedade, a gente ainda estivesse falando, você vai ser advogado, economista, né, médico ou administrador, que é o que se fazia antigamente. Antigamente só se pensava nessas profissões, né, que eram profissões altamente reconhecidas. Será que a gente está fazendo a mesma coisa com os alunos dentro da faculdade? Quando a gente diz para eles, e aí, o que você vai fazer de residência, né? Vai fazer cardiologia? Vai fazer reumato? Vai fazer pediatria? Vai fazer clínica? Vai fazer cirurgia e tudo mais? Imagina um aluno nosso falar, eu adoraria fazer biotecnologia. Ou, eventualmente, ele dizer, não, eu adoraria trabalhar com startups de saúde. Startups de saúde, entendeu? Se disser isso para muitos dos nossos, né, membros das faculdades, talvez ele não saiba nem como orientar o aluno, que caminho seguir. Não, eu digo num bate-papo informal, eu digo no currículo oculto, sabe? Uma conversa no café. Eu adoraria fazer biotecnologia. As pessoas não desconhecem mesmo, nem para estimular, e é possível até que desestimule e tal. O ponto, eu acho que é bem esse, a gente está num momento de não só de toda essa reflexão, revisão do currículo e tudo mais, mas tem um mundo novo aí fora que precisa entrar nas faculdades, e ele é diferente da nossa formação dessas últimas décadas, né? Sabe o que a gente faz? Desculpa, aqui isso é o assunto mais caro para mim. A gente vai ficando frustrado com a medida que fica velho, porque a gente tinha sonhos que nem sempre se materializam. E a gente é especialista em transmitir as nossas frustrações para os mais novos. Eu ajudei um pouco no projeto PIT da FAPESP, PIP, e toda vez que eu conversava com os alunos, eles diziam que, quando ele falava, por exemplo, o indivíduo que fez o software de automação do MIT, trabalhava na escola politécnica, quando ele falou com o professor dele
de automação, falou, putz, desiste, cara, tem um monte de empresa que está fazendo isso, você não vai ter chance nenhuma. Por sorte, ele era daqueles espanhol marrudo, que falou, não pode? Agora que você vai ver o que eu posso. Mas ele podia ter matado ali. Então, eu acho que essa destruição de sonhos para caber dentro das nossas frustrações ou da nossa incapacidade, ela está permitindo isso. Então, devia ter o elenco de professores para ser tutor disso, deveria ter um perfil diferente. E essa seria uma experiência, eu acho, revigorante para o ensino das faculdades mais constituídas, né? E se você imaginar, hoje no estado de São Paulo, você tem um elenco de laboratórios de atividades de inovação que permite isso. Permite isso. E que possuem parcerias com o Centro do Exterior que poderiam facilitar a interação desses alunos com áreas de grande... Podia mandar o cara para a Technion, lá em Israel, podia mandar o sujeito para fazer, que tem um grande centro. Oi? Singapura. Então, acho que tem um monte de coisas para isso. E não vai faltar dinheiro de iniciativa privada para pagar essas bolsas. Não vai faltar. Então, eu acho que talvez essa seja uma ideia que a gente pudesse desenvolver como um piloto, né? Um piloto. Acho que valeria a pena. Paulo, deixa eu delirar um pouquinho, se você me permitir. Porque, mais do que eu delirei, eu estou... não colocaram fluoxetina na cantareira essa semana. Olha, então... talvez a gente pudesse, só para fins didáticos, mas que não é possível separar isso assim tão claramente, dividir o nosso curso em três. Primeiro, processo seletivo, como selecionar alunos para o curso médico. Segundo, como oferecer-lhes o conteúdo e qual conteúdo oferecer. E terceiro, como avaliar se eles evoluíram. Então, são três sistemas que se tocam, mas vamos analisá-los separadamente. Eu uma vez perguntei para um amigo nosso, Thomas Mack, da Cornell, o Thomas estava concluindo a revisão do curso médico da Cornell. Então, ele estava com um projeto inovador, enfim. E eu disse para ele, mas Thomas, você está aí com o melhor curso de medicina nos Estados Unidos? Ele falou, não. O melhor curso de medicina nos Estados Unidos é a Harvard. Eu falei, mas Harvard não tem nada dessas inovações que você fez. Ele falou assim, não, mas ele tem os melhores alunos. E por que tem os melhores alunos? Tem os melhores alunos porque a faculdade mais renomada é a faculdade que tem uma porção de outras razões também, mas, de qualquer forma, tem uma procura, as melhores cabeças estão lá. Então, se você for chamado para uma entrevista na Harvard, se você estiver no primeiro pelotão ou no último pelotão, você está certo que você vai ser bem sucedido, porque se você não ficar lá, você vai para Yale, vai para Cornell, vai para Stanford, vai para Johns Hopkins, você vai para alguma dessas. Então, você está bem. Bom, então os alunos procuram as faculdades em função de uma série de qualidades que ela tem, mas os melhores alunos vão procurar, porque eles não são bobos, eles vão procurar as melhores opções. E ali você vai ter, então, na Harvard, os melhores alunos procurando aquela faculdade. Então, agora o passo é outro passo. O passo é como selecionar os melhores. Por quê? Porque se são os alunos que fazem a melhor faculdade, e você tem a melhor faculdade porque ela concentra os melhores alunos, você tem que permitir que os alunos interajam, não pode deixar os alunos simplesmente isolados uns dos outros. Quanto mais eles interagirem, se forem bons, e se essa interação for facilitada e não dificultada, eles terão a oportunidade de se dar melhor e concluir um curso melhor, independentemente da programação que você fizer dentro desse curso. Então, você vai ter que permitir que eles interajam. Mas para facilitar a interação, você tem que selecioná-los de forma
a buscar construir um grupo capaz de interagir. Então, em muitas dessas faculdades, eles querem saber, tem um fulano que toca violoncelo? Tem, ótimo. Tem um segundo que toca violoncelo? Bom, não precisa. Basta ter um bom músico dessa área. Nós vamos fazer uma orquestra, um curso de medicina. Eu quero que alguém que tenha uma cultura musical interessante seja colocado no grupo, porque ele vai fazer o grupo mais interessante. Então, as pessoas têm que ser comunicativas e as pessoas têm que ser intrinsecamente interessantes para que o grupo seja um grupo que aprecie aquela convivência de 4, 6 anos e construindo pensamentos juntos. Então, eu penso que nós precisamos ter mais liberdade no processo seletivo para poder construir grupos interessantes. E esses grupos interessantes terão que ter oportunidades de interagir. Então, este é o primeiro ponto. Nós não temos nem na entrada da faculdade, nem na saída. Eu não consigo montar um grupo interessante de residentes para trabalhar na minha especialidade, porque eu tenho que me ater à nota que eles tiveram na prova. Eu não posso entrevistá-los e buscar essas outras qualidades que fazem um grupo interessante, além de simplesmente se tirou meio ponto mais do que o outro. Então, isto é algo que precisa ser revisto no processo de seleção inicial e ao longo do curso também. Bom, no curso, então, eles têm que ter tempo para interagir e tem que ter tempo para interação responsável. Então, quando eu monto um grupo para estudar reumatologia, quando sair da reumatologia ou passar por ortopedia, eu tenho que refazer o grupo. Eu não posso ter aquelas panelas que se formam no começo da faculdade, porque senão você tem 20 pessoas interagindo durante 6 anos. Isso não tem graça nenhuma. Eu quero que os 100 interajam com os 100. Portanto, eu tenho que reconstruir o grupo e não deixar que o grupo se construa a seu bel prazer, senão os amigos vão ficar sempre reunidos. E isto pode ser muito bom do ponto de vista você se divertir durante 6 anos, mas talvez não seja tão bom no sentido de aproveitar. Hoje, quando eu olho para o meu passado e vejo os meus colegas de turma, e agora nós interagimos muito, a Emília é quase minha colega de turma, e, portanto, apesar de ser muito mais jovem, então, ela sabe como nós interagimos com grande liberdade, mas nós não éramos assim há 40 anos. Nós éramos separados em panelas e nós perdemos muito. Nós poderíamos ter feito um curso muito melhor e ter sido médicos muito melhores se todos tivéssemos interagido. Então, eu penso que também se tem que criar uma responsabilidade cada vez que você constrói um grupo, desfaz e constrói o outro, a responsabilidade de todos pelo desempenho dos indivíduos. Então, isso também cria uma outra mentalidade, onde as pessoas se ajudam reciprocamente, ao invés de competirem reciprocamente. Então, isso é algo que precisa ser incorporado, e isto pode ser incorporado. Mudar o processo de seleção, eu acho que é mais difícil, porque a gente vive num mundo muito judicializado, onde todos desconfiam de todos e, portanto, desconfiam de qualquer coisa que seja meio ponto a mais. Mas, de qualquer forma, reestruturar a distribuição dos alunos e fazê-los interagirem com maior intensidade durante o curso médico, eu acho que isso nós podemos já fazer agora, até que outras ideias delirantes como essa possam vir a ser implementadas. Mas quando eu queria deixar para vocês um pouco esse delírio, esse sonho que provavelmente será parte dessas frustrações que o Paulo falou. Quer dizer, quando você chega numa idade avançada, você vê que alguns desses sonhos não se realizaram, nem chegaram próximos da realização, mas você tem que contar para os outros, quem sabe, esses sonhos contagiem aqueles que vêm depois de você e um dia eles se tornem realidade. Era isso que eu queria delirar um pouquinho com vocês. Pô. Essa sugestão sua, Luiz, dá para implementar, não está dependendo de amarras que nós temos que seguir. Então, achei ótimo, né? A gente sempre acha bom, os alunos podem não gostar, porque a princípio eles gostam das panelinhas.
Também, né, eu sei que a gente já está aqui na hora, né, já são o horário nosso definido aqui, mas, doutor José Luiz, uma coisa interessante dessa fala do senhor também, e aí vale lembrar, porque a gente não tocou nesse desafio, são as empresas que estão criando as suas faculdades, porque, doutor José Luiz, elas miram exatamente isso que o senhor falou. Então, olha que interessante, sabendo que recurso humano todo assistencial vai ser o maior desafio, né, dessas próximas décadas, a iniciativa de empresas criarem as suas faculdades é para fazer exatamente isso que o senhor comentou. E eles têm a possibilidade de fazer isso desde a seleção. Então, é assim, eu sou dono, por exemplo, de um grupo de hospital, ou de um grupo de laboratório, ou de alguma coisa, eu tenho a minha faculdade, eu escolho as pessoas que entram, claro que baseado em nota, mas também baseado nesse perfil comportamental adequado à minha atividade, e nessa formação que o senhor colocou, durante a formação, eu vou meio que ajudando a moldar o profissional que se encaixa perfeito à cultura da minha empresa. E isso é infinitamente mais factível do que ele esperar os milhares de alunos que se formam todo ano e querer peneirar no mercado o melhor médico, o melhor profissional da enfermagem e tudo mais para trabalhar no hospital dele. Então, eu treino alguém que sabe mexer no meu sistema, na minha tecnologia, conhece os meus protocolos, interage e, inclusive, professor, a parte de rodar em outros serviços, ele roda nos serviços que fazem parte do grupo, nas cidades que fazem parte do grupo. Então, você vê que esse é um outro desafio, talvez até pensando nas faculdades mais catedráticas que a gente tem e que, claro, não foram concebidas nesse formato. Porque eu tenho ouvido de inúmeros, né, jovens que pensam em fazer medicina, uma opção de prestar como primeira opção até essas faculdades ligadas a grupos. Porque eles já pensam, inclusive, na empregabilidade, entendeu? E pensam em oportunidades que vão aparecer. Quer dizer, olha como o desafio é ainda maior se a gente colocar esse elemento na mesa, né? A gente pode até dar o nome das faculdades. A faculdade que inovou nessa direção foi o Albert Einstein. E essas ideias que eu os expus de uma maneira assim rápida, foram ideias que eu tive a oportunidade de discutir com eles e ver com eles no início da construção desse programa. Eu não tenho dúvida que este programa, em muitíssimo pouco tempo, será um programa de referência para a construção de currículos médicos, inclusive das melhores universidades públicas. Coordenador de lá? Santa Marcelina. Santa Marcelina, São Camilo, e concordo plenamente, professor. E uma das coisas que a gente da pública, que não foi comentado aqui, que a gente sente muita dificuldade, é que o ensino ele é centrado no paciente, com as novas diretrizes 2014. E eu tenho que procurar locais de ensino na atenção primária e secundária, porque eu não tenho isso. Eu não tenho atenção primária e secundária. E essas faculdades, tipo o professor Zé Luiz falou ali, particulares, elas oferecem dinheiro para o município. E isso para nós, a verdade é essa. E isso para nós está sendo muito difícil você trabalhar isso. Então, nós estamos perdendo também. Eu acho que a USP também vive esse problema. Nós, na Unifesp, a gente está toda hora com parcerias, mas nós não temos o que trocar com essa parceria. Nós não é financeiro. E estamos vivenciando isso. Essas diretrizes 2014 precisam ser revistas. Então, mas é uma questão de cultura institucional. A Sorbonne fez a Nova Sorbonne, a Universidade da Califórnia fez um outro campus, porque a cultura institucional ela impede muito a modificação das estruturas, algumas delas são seculares. Perfeito. Isso não muda.
Por que Israel foi escolher a Technion para fazer o polo tecnológico? Porque era menor a universidade. Ela funcionava desde 1930, aonde é o atual Estado de Israel, mas era uma universidade pequena. Então, ela vai fazer esse projeto. O diretor do programa, o presidente da Technion, era um médico, até recentemente, foi o penúltimo, que fazia fisiologia do sono. E ele que monta o desenvolvimento tecnológico das patentes da Technion. Ele foi o motor-chave para... Não sei se ele começou a montar, mas ele que fez funcionar. Eu perguntei como é que se venceu a resistência das unidades e dos departamentos. E ele me respondeu na bucha. Era mais fácil para mim se tivessem proposto fazer a paz com os palestinos. Então, porque a resistência era enorme. Então, o jeito, ele foi fazer um sabático dos professores nesse polo de desenvolvimento tecnológico. Ele tinha direito do professor sair por um tempo que durasse o projeto, e ele teria tempo e financiamento do governo para desenvolver a sua ideia por uma questão de sobrevivência do Estado. E virou uma potência de produção de tecnologia. Então, eu não consigo imaginar na estrutura universitária das universidades públicas, e principalmente pelos modos de direção e o número de colegiados e a infiltração até de política partidária dentro das universidades, um sistema que proponha, que permita isso. Então, ou você cria uma válvula de escape, no meu caso seria você fugir temporariamente da chance para os alunos, ou você faz uma outra faculdade pública com uma outra cara e uma outra pegada, que vai se dedicar somente a uma faculdade municipal de saúde, uma escola municipal de saúde, que vai atender os problemas de saúde do município de São Paulo. É isso. Né? Enfim, eu não consigo imaginar a nossa faculdade com a formação dos professores e a cultura delas e a tendência, o número, porque é uma questão, uma mudança cultural não é por má vontade ou falta de visão, é que a pessoa foi educada naquele meio. Ela não consegue se reciclar, né? Então, as dificuldades são muito grandes. O custo, às vezes é mais fácil a criação do que a criação do que você tentar demolir parede, né? E o Einstein conseguiu porque ele começou do zero. Ele começou do zero. E lá todo professor é empregado. Ele não é um professor que vira dono. Ele vira dono de uma clínica, vira dono de um pedaço. O professor da determinada disciplina não responde pelo setor da aula de radiologia, ele não é o responsável pelo setor de radiologia do Einstein. É completamente diferente daqui. Se eu quiser, dentro do meu departamento, eu sou chefe de todas as divisões hospitalares de diagnóstico do HC. Então, não é assim. Então, eu acho que os tempos mudaram muito rápido para a estrutura burocrática do Estado brasileiro. E eu não consigo, numa curta espaço de tempo, como está mudando a tecnologia, que a gente mude a regra de permita que cada universidade tenha autonomia de selecionar o seu aluno, como a Harvard tem. Né? Não vejo isso acontecer. E não vejo que você possa escolher os residentes adequados ao perfil do seu hospital. Não vejo, porque vai ter um exame único. E que você possa ensinar aquilo que você acha que é importante para você, e não todas as faculdades terem as mesmas unidades curriculares. Isso é uma infecção muito rara, que é a mutação do hantavírus que perdeu o H, e que nessas reuniões ela infecta com uma velocidade e dá um quadro de microcefalia adquirido do adulto, né, que é difícil o diagnóstico, porque a microcefalia é interna só, entendeu? A caixa óssea não é afetada. Então, Paulo, oi. Eu tive a chance eu tive muita sorte na vida. Uma delas foi a chance de ver a criação de uma faculdade com esta liberdade de inovar, pública, em Portugal, a Faculdade de Medicina da Universidade do Minho. Ela cresceu ali no meio de muito próximo de duas outras, assim, muito tradicionais, Coimbra e o Porto, né?
e num país que é muito apegado às suas tradições e às suas culturas, né? E, e eles romperam com inúmeras barreiras. Mas ele foi também do zero. do zero, Foi começaram do zero. Como você disse, não foi reconstruir nada, não foi começar do zero. Vai em Coimbra e tenta mudar. Nem pensar, professor nem Zé pensar. Luiz, eles agora, eu estava com o diretor lá, professor João Cerqueira, eles agora já mudaram o currículo. Está lindo. Ele me apresentou o currículo dele, foi quando eu comentei aqui dele ficar 1 ano. Ele fica 1 ano, são 7 anos a medicina lá. E é muito bem integrada, é centrada no paciente e integrada. E a regra deles, desde o início, era: você vem aqui trabalhar conosco, a possibilidade que você não venha com ideias pré-estabelecidas, você vai construir conosco e a construção é permanente. Então, qual a idade do diretor, Zé Luiz? Oi? Qual a idade do diretor? Na época, quando eu vi, era o Nuno, o Nuno que é patologia, médico legista, não é isso? E é espetacular. Mas o atual diretor, que idade tem? Isso, é o que... Então, eu vou ter que amenizar as discussões desse simpósio, porque a gente concluiu que a gente tem que dinamitar as faculdades, que a gente tem que mudar o vestibular, né? Invadir o MEC, fazer que nem uma Bastilha e basicamente mudar tudo. Eu vou dizer só que... Eu queria sugerir que é uma outra coisa também um pouquinho iconoclasta, mas que se pegasse os professores com mais de 70 anos, que agora, antigamente nós éramos obrigados a nos aposentar aos 70, agora nós temos a possibilidade de continuar incomodando até os 75, mas pegar os mais idosos e propor para eles a seguinte possibilidade, o seguinte plano de trabalho para esta fase da carreira. Você vai atender pacientes com alunos. Só isso. Você não vai fazer nada, não tem nenhuma atividade administrativa. Você vai atender pacientes, você tem que atender algo como 16 pacientes todos os dias com os seus alunos. E é esta a sua função. Aí você permite que o professor Paulo Saldiva, com o seu residente, com os seus alunos, conte para aquela família o sucedido e encaminhe adequadamente o problema, como você mostrou, porque precisa ser alguém com uma longa bagagem, muitos anos de estrada, para ter esse outro currículo oculto, que vale a pena lembrar, que é o currículo que você acumula ao longo de décadas, e transmitir isso para os alunos, que os alunos não têm mais esse modelo. Nenhum aluno tem a possibilidade de clinicar junto com os seus velhos mestres. É o que eu estou fazendo exatamente. Sido algo do passado. Fazendo exatamente isso, eu não sou mais chefe de nada, mas eu tive auxílio muito grande. Tendo um ortopedista aqui, o Zé Sarney teve uma queda, né? E teve um pequeno fragmento de clavícula que ele teve que tirar, teve lá na ilha do... Eu fui falar com esse osso que foi retirado, porque ele foi o primeiro osso largado por um político brasileiro, né? Ele ficou frustrado no início, né? E depois se sentiu rejeitado. Agora, depois ele vive e ganha dinheiro como conferencista, né? Porque esse osso passou por coisas inimagináveis, né? Ele estava, às vezes, no omoplata esquerdo, depois no omoplata direita, depois no omoplata de centro. Ele teve que dar tapinhas em pessoas que não se confessam mais, e agora então ele lançou Como Largar o Osso, que é um curso que todos os professores deveriam ler, né? Como larga o osso, né? Que o pessoal não larga. E se desse a oportunidade para os 80, eles iam estar exercendo a estrutura de ser professores e ficar mandando, né? Então, eu acho que... Mas isso é cultural, é do ser humano. Estou fazendo uma brincadeira, né? Mas no sentido é que as pessoas... a longevidade permitiu que as pessoas ficassem ativas há muito tempo e essa grandeza de largar o osso, né?
ela é muito rara. Então, eu aconselho que a gente convide esse osso a próxima vez para vir aqui, para fazer uma conferência para a gente, né? Não, ele está vivo. Ele criou propriedades. Ele é um ser, fala muito bem. Ele desenvolveu o aparelho fonético, tudo. E ele vive, ganha vida hoje. É influencer, é um osteo-influencer. Ele faz isso. Assim como a Universidade de Cornell também, que eu acho necessária, que é a única universidade a estudar a biologia desse órgão que nasce na testa das pessoas e que é tão frequente e que é ciência de ponta também, né? É uma coisa que os americanos foram sábios para provocar esse tipo de estudo. Mas eu acho que vai ter que fazer eu vou ter que submeter esse resumo a vocês. Eu vou escrever uma página do nosso coisa, vai ter que ser pasteurizado. Mas a conclusão geral é que a gente precisa mudar com a mesma velocidade com que o mundo está mudando. E que existem impedimentos legais e internos, culturais, que fazem com que a gente não consiga acompanhar essa demanda. E que, se a gente não fizer isso, rapidamente ficaremos irrelevantes. As diretrizes curriculares é uma das maiores burrices que foi feito no Brasil. E sinto que, infelizmente, não teve muitas vozes se levantando para falar contra, né? Naquela época foi passado assim. Como as bases nacionais curriculares, que são impostas ao ensino médio, elas têm mais ou menos, as bases curriculares do ensino médio, 7.500 conteúdos que precisam ser ensinados. Né? 7.500 conteúdos deixa muito pouco espaço para que o professor tenha algum tipo de autonomia e possa trabalhar em alguma coisa. Então, vem de cima para baixo, um grupo de iluminados que fica imaginando e querendo mostrar erudição, adicionando conteúdos. E sempre com a desconfiança de que a gente é desonesto e que a gente é incapaz, e que só aquele grupo é capaz de ditar regras para os outros. Então, eu acho que, do ponto de vista de ensino no Brasil, nós misturamos incompetência além de prepotência, você tem um quê de totalitarismo na definição do que você pode fazer, e todo mundo vai ter que engolir esse sapo. Então, eu acho que isso eu não vou poder escrever no nosso resumo, né? Mas que dá vontade de falar, dá. Você sabe que as diretrizes curriculares, as últimas que nós temos, que são, sei lá, 45 páginas, é um negócio comprido para burro, e elas foram escritas muito para criar um alicerce para a famigerada lei do mais médicos, que veio logo em torno dela. E a proliferação de escolas. E que permitiu abrir em todas essas faculdades de medicina, enfim. E aí eles têm um curso de capacitação dos professores para atender aquilo, que deu dinheiro para muita gente, né? Perfeito. Agora, uma vez eu estava me queixando desse autoritarismo todo envolvido aí nesse livro, né, que é esse último conjunto de diretrizes. E aí um amigo nosso comum, que é um colega queridíssimo chamado, tenho que homenagear aqui, Oswaldo Brieco Lopes. O Oswaldo Brieco virou para mim e disse: Zé, você conhece o Bom Será? Eu falei: não conheço o Bom Será. Então vou mandar para você. E me mandou o Bom Será e eu fiquei fascinado com aquilo. O Bom Será é aquele texto que foi entregue para as diretrizes, que constituiu as diretrizes curriculares da primeira faculdade de medicina que operou no Brasil. Não foi a segunda, mas foi a primeira que operou, que foi a do Rio de Janeiro, e na época do Dom João VI. É uma página só, né? E onde se diz: bom será que o estudante de medicina saiba isso, bom será que ele saiba aquilo, bom será que ele faça isso e que ele se capacite naquilo. O Bom Será resume, até hoje, não conheço nada tão bom quanto aquilo, como uma referência em
em diretrizes curriculares, né? Mas o resto são variações sobre aquele tema que é bastante interessante. Também preciso que eu vou ter uma reunião sobre moradores de rua, com o núcleo de saúde urbana do INSPER, que eu vou ter que coordenar. Agradecer, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que foi ótima essa conversa, vendo não são diferentes opiniões. Acho que nós somos até convergentes para a necessidade da mudança. Isso. Muito obrigado, viu, doutor Zé Luiz. Obrigado a todos os colegas, né, que estamos juntos aqui. Foi espetacular compartilhar essas ideias. Muito obrigada. Professor Saldiva, eu amei as suas colocações. E, professor José Luiz, o senhor me deixou com muita curiosidade no Bom Será. Não imagina quanto que eu vou procurar esse Bom Será. Eu lhe mando, com todo prazer. Professor, eu agradeço. Muito obrigada por trocar essas experiências com a gente, que você tem muito, né? Isso é o aprendizado que o senhor teve durante toda a sua vida, isso é muito importante para mim e acho que para todos nós aqui, professor Zé Luiz, que trouxe também esse aprendizado para nós, e o Rafael, que trouxe totalmente a inovação, né? Turbo. Tudo. Turbo. Rafael Turbo. Na ponta. E isso só tem a acrescentar, né? E estou comprando meu pacote de dinamite para colocar aqui na Dr. Arnaldo, né? Porque a ideia de implodir e começar do zero que, aliás, era o espírito que norteou, né, a criação das faculdades. Nós tínhamos muito mais idealismo, muito mais utopia, quando foi feita aqui, quando foi feita a Escola Paulista, que foi gente que procurou espaço num período que São Paulo criava institutos de pesquisa, que fez um monte de coisa. Havia era um período diferente de novidade. E a gente envelheceu como estrutura. E eu acho que é o tempo da gente reconhecer isso e tentar mudar. Tá bom. Muito obrigada a todos, mesmo. Estou ligando para o Felipe assim que chegar no carro também, para agradecer a sua vinda. Tá certo? Estou agradecendo a professora Emília e vou ligar para a professora Dulce assim que chegar no carro também. Tem fila para ligar para as pessoas hoje. Zé, muito obrigada. Sinto pelo Covid, mas muito obrigada mesmo. E obrigada pelas duas mesas, viu?